Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre como manter e aumentar a relevância do trabalho dos MSLs no dia a dia. Meu nome é Adriana Quero, eu sou médica hematologista e profissional de Medical Affairs. Quando a gente fala na importância do trabalho dos MSLs, a gente tem que considerar duas vertentes deste trabalho. Uma do ponto de vista estratégico para a indústria farmacêutica e outra do ponto de vista de relevância da relação do MSL com os médicos que são visitados no dia a dia. Quando a gente fala da importância do MSL para as empresas, a gente tem que lembrar que informação, dado, é vital para a estratégia de qualquer empresa. Então, o MSL tem que estar ciente disso e trabalhar muito bem como ele faz essa coleta de dados, como ele comunica esses dados e como ele trabalha essas informações a que ele tem acesso no dia a dia. Lembrar que uma boa comunicação, uma boa coleta de dados é fundamental para estratégias, para decisões de negócios e, inclusive, pode se tornar uma vantagem competitiva para as empresas. Dados bem coletados, um bom acesso a essas informações pode sim se transformar numa grande vantagem competitiva para as empresas. E, obviamente, um MSL que faz bem essa função pode consolidar o seu papel como um partner estratégico para o negócio. Nesse momento, a gente tem que pensar, então, como fazer isso e de que forma fazer essa comunicação. Lembrar que uma boa coleta de dados é importante, mas uma boa comunicação também é importante. E aí a gente tem que ter o cuidado de comunicar, saber que informação vai ser comunicada para que partner interno, né? Então, um exemplo, quando você está visitando um médico que não está aderindo àquele produto que você está trabalhando, que não está prescrevendo, você precisa ter muito cuidado de que forma você vai passar essa informação internamente para não esbarrar em nenhuma questão de compliance, porque isso pode gerar, principalmente nas equipes de vendas, de negócio, pode gerar uma distorção do objetivo, né? O objetivo não é dizer este ou aquele médico não está aderindo, não está prescrevendo. É dizer onde está o problema, por que esse problema está acontecendo e com que frequência está acontecendo, né? Então, a situação não é apontar individualmente os problemas, mas dizer de uma forma estruturada e de uma forma do grupo de MSLs quais são os problemas que eles estão verificando no campo, por que esses problemas estão acontecendo e de que forma que eles têm que ser trabalhados para que esses gaps sejam solucionados e revertidos, ok? Outra questão importante aqui é a gente entender a diferença entre dado, informação e insight. O mais comum nas empresas, a maioria das empresas trabalha com a coleta simples de dados pelos MSLs, então tudo aquilo que você ouve, você registra na ferramenta adequada, na sua ferramenta de trabalho diário, e existe todo um fluxo para análise e para comunicação desses dados internamente para as outras equipes. Outras vezes, existe uma cobrança, ou existe um treinamento, um estímulo para que os MSLs coletem insights, coletem e registrem insights. Isso é um pouquinho controverso, porque, na verdade, o que é dado, o que é informação e o que é insight? Dado é tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você coleta de maneira crua na sua interação do dia a dia, certo? Tudo aquilo que você coleta na sua relação do dia a dia é um dado. Esse dado se torna uma informação quando existe um trabalho de estruturação desse dado. Então você faz uma estatística, você compila as principais informações, os principais dados de todos os MSLs e você transmite isso de uma forma estruturada. Estes são os principais tópicos que estão sendo vistos numa frequência X e que podem ser, muitas vezes, reunidos em tópicos maiores. Isto é informação e é normalmente isso que é passado para as outras equipes. O insight, na verdade, vai ser a hora que você faz o exercício de interpretação, de análise crítica dessa informação e estabelece conexões, estabelece nexos de relação entre aquelas informações que foram coletadas e as questões estratégicas, as questões de mercado, as questões de tendências ou mesmo questões mais amplas relacionadas ao tratamento, a aspectos de adoção de novas tecnologias ou mesmo de dificuldades do dia a dia, dificuldades de diagnóstico, dificuldades de acesso a medicamentos. Existe uma série de
nexos e correlações que só vão acontecer a partir do momento que você interpreta esses dados, ok? Então, por isso que eu disse que solicitar que o MSCell gere insights é um pouquinho controverso, porque insight é uma consequência de um grande trabalho de análise que é feito em cima de dados. Então, dado você coleta todo dia, dado você tem acesso todo dia. E registrar isso e fazer o exercício conjunto de trabalhar esse dado, essa informação, vai gerar um insight. Agora, solicitar do MSCell que gere insights o tempo todo, não me parece a forma mais adequada de trabalhar, até porque insight nem sempre acontece. Você não pode pedir para que seja gerado um insight a cada semana, a cada mês, enfim, é muito mais complexo e mais elaborada a geração de insights, até porque o insight vai gerar realmente uma ação. Você chegando num insight, você parte dele para ter uma ação em cima, para reversão, para trabalhar aquele gap, para trabalhar aquela situação, ok? Então, o mais comum, felizmente, é você coletar os dados, existir uma governança para analisar esses dados e compilar e fazer uma estatística deles, transformar isso em informação, e essa informação é passada para as outras áreas de forma que todos trabalhem juntos para gerar um insight, ok? E é super válido que o MSCell esteja envolvido nisso. Uma vez que ele simplesmente coleta um dado e joga lá na ferramenta, isso pode gerar com que ele tenha uma falsa impressão de que o seu trabalho não é relevante, de que coletar aquelas informações, simplesmente ouvir e transmitir, não tem relação, ele acaba não conseguindo ter a visão de relação, né, entre o que ele faz e o que a empresa aproveita e gera com esse dado, ok? Então, envolver o MSCell e ele ter essa noção de trabalhar o dado, de compilar isso, de fazer uma análise crítica, é super importante, justamente para que ele desenvolva a análise estratégica, o pensamento estratégico dele, né? Então, com o tempo, você vai amadurecendo isso e vai conseguindo, de uma forma mais natural, ouvir um dado cru e já trabalhar ele do ponto de vista de pensamento estratégico para transformar ele até num insight ou realmente ter uma visão mais crítica disso, ok? O outro aspecto da relevância do MSCell é o trabalho dele no dia a dia com o médico. Como se manter relevante na sua relação com o líder de opinião. Aqui a gente tem novamente dois momentos, né? Você tem aquele MSCell que trabalha com um produto inovador, com uma área de uma especialidade em que todo dia está sendo gerado dado novo, em que você tem um produto próximo do lançamento, um produto ainda em conhecimento, estudos novos sendo gerados o tempo todo, e aí você tem muito material para trabalhar com o seu líder de opinião no dia a dia. Ou seja, o valor do seu trabalho, da sua interação, é muito mais fácil de ser entendido, porque você está o tempo todo levando informações novas, novos estudos, novas conexões, novas associações, moléculas novas, com mecanismos de ação novo. Então, a relevância da tua informação é muito evidente porque tudo também é muito novo para o médico com quem você está interagindo. Agora, isso já não é tão óbvio quando você trabalha com produtos maduros, com produtos que estão há 5, 10, 15 anos no mercado e que de repente os médicos já estão habituados, já conhecem, já estão muito mais familiarizados com a molécula, com o uso, com os eventos adversos, com as interações dentro do ambiente de tratamento. E aí é muito comum o MSCell se perguntar: poxa, mas como eu me mantenho relevante se eu não tenho novidade para trazer? E aqui a dica é ampliar o teu olhar. Então, se a tua molécula em si, ou o teu device médico, aquele teu material base de tratamento, de trabalho, não tem tanta novidade assim para você trabalhar, a gente tem que ir para a área conceitual, a gente tem que ampliar o nosso olhar para os conceitos que são relevantes para aquele médico. O teu foco sempre tem que ser resolver problemas. O MSCell está ali, naquele momento de interação, para levar soluções para o médico com quem ele está interagindo. Se a solução não é o teu produto em si, você tem que buscar outros problemas, outras dores daquele médico no dia a dia e tentar trabalhar isso e correlacionar isso com a solução que você está trazendo, ok? Então, se o produto não é a solução, você tem que pensar no diagnóstico,
ampliar o teu olhar para a doença em si. Existe algum gap? Existe alguma questão diagnóstica? Existe alguma questão relativa ao paciente, a eventos adversos, aspectos mais amplos no tratamento daquela doença ou no perfil daquele paciente que você pode trabalhar como um problema para aquele médico, para aquele especialista? E aí você busca ganchos no teu dia a dia para manter a sua conversa e a sua visita relevante em relação à troca de informações com aquele médico. Uma estratégia que sempre funciona, ou muitas vezes ela funciona, é você pegar a consultoria daquele médico, daquele líder de opinião no teu dia a dia. Então, você identifica um problema e você busca, na interação, a opinião daquele médico, fazer com que ele se sinta relevante para você do ponto de vista de orientação. Afinal, ele é um líder de opinião, ele é um médico importante na especialidade. O que ele acha sobre aquele assunto? Quais são as soluções ou os problemas que ele identifica naquela doença ou dentro da especialidade e que possa ser importante ser trabalhado, não só com ele, mas com os outros especialistas. Então, muitas vezes você vai para o líder de opinião, identifica gaps, identifica questões, leva aquilo para a sua estratégia médica e trabalha com os outros líderes de opinião e até, muitas vezes, pode ser uma estratégia mais ampla a ser trabalhada por equipes de acesso, por equipes de força de vendas, porque é um tópico muito relevante para todos. Então, a questão aqui, novamente, é você buscar explorar com aquele médico qual é um ponto relevante para ele dentro da especialidade, dentro da doença em si, e buscar trocar esta informação e essa expertise, tomar vantagem dessa expertise dele, deixando ele ciente de que a tua função ali é explorar problemas para buscar soluções. Né? No final das contas, o que você quer como MSL é buscar soluções científicas para problemas do dia a dia da prática clínica. E muitas vezes você precisa dele para identificar isso e para trabalhar, ok? Então, é basicamente isso. Tornar-se relevante para a empresa é trazer informação consolidada, informação de qualidade, e tornar-se relevante para o médico é solucionar problemas, é mostrar-se aberto a ouvir, a trabalhar e a buscar soluções para problemas que não necessariamente vão ser resolvidos pelo seu produto, mas que vão tornar você um partner científico desse médico, uma referência para ele na troca de ideias. Essas são as minhas dicas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, divulguem para colegas que vocês entendam que podem também se beneficiar deste conteúdo e deixem aí embaixo nos comentários quais são as suas dúvidas, se vocês tiveram experiências diferentes ou se a gente deixou de comentar alguma coisa aqui. Até a próxima!